nós estamos organizando e realizando uma jornada, né, que a gente tem chamado de jornada reflexiva. E nessa jornada, a cada 3 encontros, nós vamos fazer uma discussão para que a gente possa estar refletindo sobre as questões que postaremos nos vídeos, né? E para essa live de hoje, nós vamos justamente discutir sobre filosofia de vida, tentando trazer as questões que foram analisadas no primeiro vídeo, que foi refletir a paz, né? No segundo, que foi praticar a lei de amor, e no terceiro, que foi sintonizar, né, com boas energias. E então nós estamos destacando que filosofia de vida é algo que todo mundo tem, mesmo que a gente não tenha consciência, né, de qual é a nossa filosofia de vida, mas ainda assim todo mundo tem, porque cada um vai procurando viver, né, de um modo, né, conforme seus valores, conforme, né, suas crenças. Então, por conta disso, todo mundo tem a sua filosofia de vida. E aí, nesse caso, nós estaremos fazendo uma reflexão no sentido de entender a importância da gente tomar consciência da nossa filosofia de vida. Então, é nesse sentido que a gente vai discutir, né, e falar um pouquinho aqui hoje. O que eu fiz? Eu procurei buscar alguns conceitos bem simples para poder ficar mais fácil da gente estar compreendendo. Lá no site Significados, ele traz uma ideia de filosofia, né, dizendo que é uma palavra de origem grega e que significa amor à sabedoria. Quando ele trata disso, isso vem ao encontro do que a gente está discutindo, na roda de conversa, né, do que a gente está discutindo na jornada, do que a gente vem discutindo ao longo desse tempo, né, nas ações, né, que Refletindo a Paz tem trabalhado. Amor à sabedoria me instigou muito. Por quê? Porque a gente buscar trabalhar numa filosofia de vida em que a gente possa cultivar a sabedoria é muito importante. Essa sabedoria é no sentido de como que a gente pode buscar, né, lá no mais profundo no nosso ser, né, o que nós temos de melhor para poder compartilhar, para poder vivenciar nesse mundo. E a sabedoria, muitas vezes a gente fica imaginando que a sabedoria provém de uma pessoa que tem, né, muitos estudos, né, pós-graduações. A sabedoria não é nesse sentido especificamente, pode ser também nesse sentido, mas é muito mais do que isso, né? Sabedoria no sentido de como que, enquanto pessoa, por mais simples que seja a pessoa, ela pode estar trazendo o que ela tem de melhor. A gente costuma dizer até assim, né? Nossa, fulano é tão sábio, é tão bom conversar com ciclano, nossa, pessoa tão humilde, né? E de uma sabedoria tamanha, né? Então, é dessa sabedoria que a gente vai estar discutindo, dessa sabedoria, né, humilde, dessa sabedoria singela, dessa sabedoria que também é rigorosa, porque ela quer, né, fazer o melhor, ela quer buscar, né, melhorar o mundo. Então é nessa perspectiva que a gente vai estar destacando. Sabedoria seria a característica de uma pessoa que possui um conhecimento profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. E aqui, trazendo para esse sentido de sabedoria que a gente está falando, esse conhecimento profundo de várias coisas, não só no sentido acadêmico, mas no sentido de experiências de vida, né? E essa experiência de vida, quando a gente vai tomando consciência dela, a gente vai aprimorando, né? A gente vai qualificando. E aí é nesse sentido que a gente busca, né, filosofia, amor à sabedoria, a gente traz a essência do bem, né? Então essa essência do bem
é que é o ponto-chave dessa reflexão. Quando a gente sabe, né, quando sabemos que mesmo que inconsciente nós temos uma filosofia de vida, né, tomar ciência da mesma vai fazer com que percebamos, né, consigamos entender a essência do bem. Que todo mundo tem essa essência do bem, né, dentro de si. Todo mundo, sem exceção. Só que alguns cultivam mais e outros cultivam menos, né? Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar também a questão da sabedoria nessa perspectiva da essência do bem. Porque a essência do bem é uma característica de uma pessoa que possui um modo particular de lidar com as experiências de vida, né? Com as experiências da vida. E aí a gente fala vida com letra maiúscula, né? Trazendo a questão do bom senso, do rigor sem perder o amor, da disciplina, o modo como a gente educa os filhos, né? No trabalho, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas no trabalho, né? Na comunidade, na igreja, né? Em todos os espaços, tempos em que vivemos, né? Em que interagimos, né, com as pessoas. Essa essência do bem que a gente quer enfatizar é uma essência na dimensão do bem pensar, do bem sentir, do bem dizer e do bem agir. E se a gente mudar um pouquinho, seria do pensar bem, do sentir bem, né, do dizer bem, né, e do agir bem. Tudo isso imbuído por um bem-querer. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, né, com tantos desafios, né, diferentes que vêm acontecendo e que sempre aconteceram, mas que nós estamos aqui agora e somos nós que estamos vivendo esses desafios de todas as ordens, esse bem-querer precisa ser cultivado, senão a gente não consegue viver esses desafios. Então é o bem-querer, né, de uma bondade sublime, né? E a bondade sublime, ela tem rigor, ela tem disciplina, ela tem um monte de coisa importante que a gente precisa estar cutucando. É nessa perspectiva que a gente vai buscando o sentido de amor à sabedoria, que a gente falou lá no início em relação ao conceito de filosofia. Então, esse amor à sabedoria, né, não é o amor no sentido do apego à sabedoria. Esse amor que a gente traz é o amor puro, é o amor incondicional, é o amor que não que faz pelo amor e não porque quer receber algo em troca. Esse amor à sabedoria, que a gente falou que é uma busca dessa essência da gente, do modo como nós vamos nos relacionar, né, na nossa vida cotidiana, a gente precisa cultivá-lo no sentido de que seja uma filosofia de vida, né? Então, tá entrando mais um amorzinho aí da minha vida. Nessa perspectiva, né, a Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa muito estudiosa, né, e ela faz umas palestras muito interessantes, ela fala que a sabedoria se mede pela capacidade que temos de dar uma resposta humana às situações de vida. Então isso é sabedoria, por isso que independe de instrução acadêmica, né, de estudos, né, das pessoas mais simples muitas vezes nos dão lições significativas em relação a essa capacidade, né, de dar respostas mais humanizadas aos desafios da vida. Então, é o que a gente fala muito da gente cultivar pensamento positivo, né, cultivar amor ao outro, né, muito nesse sentido. Porque assim nós estamos nos constituindo como uma filosofia de vida, né, focada no bem maior. O que é o bem maior? É a nossa vida. Se é a nossa vida o bem maior, então eu estou falando de nossa,
né, do modo como nós estamos cuidando das pessoas, da nossa família, na nossa casa, né, do modo como nós estamos educando os nossos filhos, as crianças, né, quem trabalha com as crianças, né, dos idosos, né, as pessoas que vêm trabalhar na casa da gente. Então, é nesse processo, né, do dia a dia que a gente vai formatando e construindo uma filosofia de vida. Então, é muito importante nesse processo, como a filosofia de vida é uma expressão que serve para descrever um conjunto de ideias e atitudes que fazem parte da vida de um indivíduo ou de um grupo. Então, pensar sobre quem somos nós nesse processo, como nós estamos interagindo nesse mundo, é muito importante para que a gente possa tomar consciência da nossa filosofia de vida, né, do nosso modo, né, de viver a vida nesse mundo. E filosofia de vida e estilo de vida dialogam nesse processo, né? Muitas pessoas falam assim, esse é meu estilo de vida, ou fulano tem um estilo de vida diferente, exótico, ciclano tem um estilo de vida bem simples, né? Porque ele tem imbuído por uma ideia, né, que a gente pode trazer, que é uma ideia de uma filosofia, né, de um modo de adentrar, né, no seu dia a dia. Então, falar de filosofia de vida é ir ao encontro do nosso estilo. Há quantas anda o nosso estilo de vida? Como que nós estamos nesse processo, tendo em vista que nós precisamos ter consciência de quem somos, né, do que pretendemos e do modo como agimos. Quem somos? À medida que a gente vai se perguntando e dialogando com as pessoas, né, com as quais a gente convive, né, com os filhos, né, com os esposos, com as esposas, né, são conversas importantes que às vezes a gente deixa, né, de fazer. Aqui em casa a gente tem o hábito de fazer essas discussões, então é muito bom, né, tem sido muito bom para mim e acredito que muito bom para a família, né? Isso quer dizer, quando a gente tenta fazer esse diálogo, que, né, alguns estilos de vida, algum modo de viver, a gente precisa romper, né? Principalmente quando a gente percebe que é um modo que às vezes está focado no ter em detrimento do ser, né? Até porque quando a gente está envolvido com uma vida, né, imbuída pelo ser humano, pela essência que a gente falou do bem, o ter é complemento, né, porque o ser passa a ser o foco. Aí o ter é complemento, porque o ter é importante, né, ter uma boa alimentação, né, ter um lugar para poder, né, passear, ter um lugar para morar, né, tudo isso é importante, mas a nossa essência, ela precisa ser o foco, né, e não o ter. Então, chamando atenção, né, para o sentido de ter em detrimento do ser, é que a gente vai redimensionando a filosofia de vida, né, o modo como a gente vai interagir nesse mundo. E isso é aos poucos, a gente vai mudando devagar, né, vai buscando redimensionar isso devagar. Por quê? Porque o conceito de filosofia de vida, que é o foco da nossa live de hoje, defende, né, e está relacionado com a busca incessante pela sabedoria, que foi a primeira coisa que nós falamos, cuja meta, né, o principal objetivo é a construção de um mundo mais humanizado. E o mundo mais humanizado a gente começa construindo em casa, né? A gente começa construindo primeiro nessa casa aqui, que somos nós, né? O nosso corpo, nossa mente, né? O nosso modo de ser, a nossa casa, né? O lugar onde a gente mora, a nossa família. Então, é nesse tempo e espaço que a gente começa a construir um mundo mais humanizado. E aí nós estamos falando de uma atitude filosófica humanizada.
né, de um estilo de vida mais humanizado, de uma essência do bem, como a gente falou lá inicialmente, né? Nessa perspectiva, a gente pode dizer que filosofia de vida é vida, né? Não é algo teórico, é algo concreto, né? Nós podemos dialogar com os teóricos, podemos aprender com os teóricos, mas é aqui no concreto. Por quê? Porque é na prática que a gente vai, de fato, mostrar, né, qual é a nossa. Né? Por quê? Porque se eu fico muito teórica, eu fico no discurso. E aí o discurso ele é importante para a gente ir repensando a prática, mas é a prática que vai dizer, de fato, qual é o nosso estilo de vida, qual é a nossa filosofia, qual é a nossa essência. Porque se a prática não confere com o que a gente está discursando, né, então quem está ao nosso redor logo percebe, né, logo capta. Por isso que é importante a gente estar conversando em casa, né, conversando nas rodas de conversas, conversando, falando sobre isso, para a gente poder tomar consciência, né, da nossa essência, né, nesse tempo e espaço. Se filosofia é vida, a Lúcia Helena Galvão, por exemplo, ela destaca para a gente que essa filosofia, né, esse modo de pensar o mundo, estimula a reflexão e a relação, que são sintomas de uma inteligência ativa, de uma inteligência reflexiva, de alguém que está, ao longo do seu dia a dia, buscando melhorar, buscando qualificar as suas ações cotidianas, né? Então, nesse processo, a gente vai se constituindo. Por isso que a gente tem dialogado muito com a ideia do autoconhecimento e do autodesenvolvimento quando nós estamos tomando consciência de nós, quando nós estamos tomando consciência da nossa essência, né? E nós precisamos desenvolver um modo de viver na perspectiva dessa inteligência interativa, reflexiva, né? E com uma compreensão renovadora das experiências vividas. Então, cada experiência vivida eu vou refletir, ou eu vou buscar melhorar, eu vou redimensionar para que eu possa, de fato, estar cada dia mais me constituindo uma pessoa melhor. Sabemos que não é fácil, mas algumas dicas a gente pode estar trazendo, né? A primeira é estudar, a segunda é trocar ideias com outras pessoas e a terceira é colocar em prática os aprendizados, né? Estudar e aprender com os estudiosos é muito importante. A gente está lendo, está estudando, né? Assistindo aos vídeos, né? Mas não basta, né? É muito importante, mas nós precisamos ir além, né? É fundamental estudarmos quem somos nós, fazer uma autoanálise, uma autoavaliação do que pensamos, do que sentimos, do que falamos e do modo como agimos no nosso cotidiano. Fazer um estudo mesmo, né? Reflexão, refletir, né? Indagações, né? Por isso que a gente está falando, né, de uma inteligência interativa, né? Porque eu vou interagir com o mundo e interagir com os conhecimentos que estão ao meu alcance. Trocar ideias com outras pessoas é fundamental, né? Porque não basta estudar e fazer esse estudo de quem somos nós, é muito importante, mas também trocar ideias, né? Conversar com outras pessoas sobre as nossas indagações, sobre as nossas descobertas, sobre as nossas dúvidas. Às vezes a gente fica muito fechado num casulo, a gente não conversa às vezes diferentes coisas, mas determinados assuntos que são fundamentais nesse processo, né, de constituição, né, de um mundo melhor,
às vezes a gente não conversa como deveríamos. Também não é só trocar ideias no sentido de trocas de experiências, mas também na ideia de reconstrução de conceitos, de valores. É muito importante a gente trocar ideias nessa dimensão, né? Por quê? Porque às vezes a gente pensa que está sabendo tudo e não está, mas aquela pessoa fala uma coisa que vem ao encontro da sua e você vai redimensionando. Mas para isso eu tenho que estar aberta, né? Para isso eu tenho que ter um ouvido, né? Que a gente fala, né? Ouça com ouvidos de ouvir, né? Escute com ouvidos de ouvir, né? Veja, né? Com olhos de ver, né? Para que a gente possa estar a partir daí entendendo qual é a nossa perspectiva de vida, né? O que nós queremos para nós? O que nós queremos para os nossos filhos? O que nós queremos, né, para esse mundo? Né? E dialogando de novo, mais uma vez, né, com a Lúcia Helena Galvão, ela coloca que o sumo ato da inteligência é a identidade. Né? Quando eu estou nessa busca, né, de entender quem eu sou nesse processo, meu papel de mãe, meu papel de irmã, meu papel de filha, meu papel de colega, né, de amiga, meu papel de esposa, meu papel na minha profissão, né? A gente vai se constituindo, né, na interlocução com esses diferentes papéis. E aí ela fala que o sumo ato da inteligência é a identidade, né, a construção da nossa identidade. E aí é achar quem é você dentre tudo aquilo que te sugerem ser. A gente vive num mundo que às vezes a gente fica muito envolvido com o que o outro pensa da gente, a gente acaba fazendo algo a partir da ideia do outro e nos esquecemos de nós. Então é nesse sentido também que nós precisamos voltar para esse estudo, né, mais íntimo, né, do nosso modo de ser, do nosso modo de viver. E colocar em prática os aprendizados também porque não basta estudar e também não basta trocar ideias. É, né? Fundamental colocar em prática. Então é importante colocar em prática o bem pensar, o bem sentir, o bem falar e o bem agir. Tentar agir naquela perspectiva do bem querer, na dimensão da essência do bem. Né? E nesse processo nós vamos tomando consciência de onde a gente quer chegar. Porque quando a gente começa a fazer essa discussão, né, fazer esse movimento, a gente vai entendendo aonde eu quero chegar. Né? E trocar ideias com outras pessoas podem nos ajudar também nesse sentido. Por isso que a gente tem feito rodas de conversas, né? Abrimos um grupo no Facebook, né? Estamos também nessa jornada, né, reflexiva, porque nós precisamos dialogar com o outro, né? Conversar com o outro. Né? E aí vocês vão estar, né, enviando para a gente por meio das mensagens, para que a gente possa trocar e aprimorar essas questões que a gente está trazendo. Porque aonde queremos chegar é muito importante. Aonde que nós queremos chegar com a educação dos filhos? Aonde nós queremos chegar com os estudos que fazemos para uma determinada profissão? O que nós desejamos com essa profissão? O que nós desejamos com esse modo de ser? O que nós desejamos? Né? O que nós queremos? Quais são os nossos objetivos? Quando a gente sabe disso e a gente vai fazendo essa interação, né, desse modo, né, estudando, trocando ideias e praticando, isso tudo vai nos indicando o que nós precisamos rever, o que nós precisamos manter, que é muito legal, e o que nós precisamos romper. Existem coisas que nós precisamos romper. Existem muitas coisas que nós precisamos manter na nossa vida. Nós somos pessoas, né, que fazemos muitas coisas boas. E existem coisas que nós precisamos rever, né, dar uma melhorada. Porque nós sabemos que o mundo precisa mudar. E nós queremos um mundo melhor. Para nós, para os nossos filhos, né, para as pessoas, né, para toda a humanidade.
Mas sabemos também que para mudar o mundo nós precisamos nos transformar. A nossa transformação é importante. O mundo só vai mudar se cada um de nós, né, consegue uma transformação, mesmo que pequenininha, né, de pouquinho em pouquinho, porque nós precisamos nos transformar para a vida, né, ter sentido. Né? E aí a gente vai cada vez mais qualificando a nossa filosofia de vida. Né? A filosofia de vida exige, né, uma autotransformação. Essa questão do autoconhecimento, autodesenvolvimento e autotransformação, a gente tem trabalhado muito na ideia de que eu me constituo na relação com o outro, né? Eu aprendo coisas interagindo com o outro. Eu sempre preciso do outro para aprender coisas, inclusive para aprender coisas sobre a minha pessoa. Mas colocar em prática tudo que eu aprendo não depende do outro, depende de mim. Então eu posso estar trocando ideias, dialogando, conversando, debatendo com as pessoas questões e ensinando e aprendendo, isso é muito importante. Mas a transformação e a mudança, né, vai depender de mim. Né? Não é o outro que me transforma, nem sou eu que transformo o outro. Então, por isso que nessa dimensão a gente considera a ação interativa como foco de todo o desenvolvimento da humanidade. Mas para que eu possa me envolver, né, me imbuir, né, dessas mudanças necessárias, eu preciso de um autodesenvolvimento, de uma autotransformação. Né? E aí a gente fala que é de uma autoeducação. Então, para ficar entendido aqui, não é uma autoeducação porque eu me basto, não. Eu não me basto, eu preciso do outro. Mas sou eu que preciso tomar a atitude de mudar. Sou eu que preciso entender qual é a minha filosofia de vida. Então, eu posso estabelecer como filosofia de vida, por exemplo, a generosidade, né? E aí eu vou buscar trabalhar no meu dia a dia com foco na generosidade. Começando, né, como a gente já falou, a generosidade comigo mesma, a generosidade com as pessoas da minha família, a generosidade, né, com as pessoas com as quais eu convivo no meu cotidiano, no dia a dia, né? No fazer o café e levar, no obrigado que você fala, no bom dia que você dá, né, nessas questões. Até porque uma virtude que você coloca como foco, né, para trabalhar nessa questão, né, da sua filosofia de vida, ela vai ter implicação em todas as outras, porque uma pessoa generosa é uma pessoa caridosa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa inclusiva, é uma pessoa, né, que vem rompendo com vaidades, vem rompendo com egoísmo. Então, um passo a passo que a gente vai dando vai ajudando a gente a trazer essa essência do bem. Né? Por quê? Porque nós estamos imbuídos de bons pensamentos, né? De boas palavras, né? De boas ações. Por quê, né, que depende da gente? Porque não adianta só falar, né? Não adianta, de nada adianta se eu não desejar, se eu não ter força de vontade. Né? Eu preciso querer, né? Eu preciso querer me tornar uma pessoa melhor. Né? Então, nesse processo de interação com o outro, eu me autoeduco. Porque eu tenho responsabilidade com o meu ser. Né? O outro tem com o ser dele. Cada um tem responsabilidade consigo. E é essa responsabilidade que nós precisamos aprender. Às vezes a gente não tem essa dimensão. Nós precisamos aprender. E aprender é conversando. Que responsabilidade que eu tenho comigo? Que responsabilidade que eu tenho quando eu estou falando isso? Que responsabilidade que eu tenho quando eu estou agindo assim? Né?
Então, quando eu dou conta dessa responsabilidade, eu vou mudando, eu vou redimensionando. Agora, quando eu não dou conta dela, aí eu vou buscar ajuda, né? Muitas pessoas, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo agora, né? Com esses desafios todos, têm necessidade de buscar ajuda, né? Com profissionais, né? Da área. Aqui no caso a gente tem trabalhado no sentido de despertar, né? De provocar algumas questões. Mas as pessoas, né? Que vão entendendo que às vezes não dão conta, né, desse processo sozinhas, aí vão buscando ajuda, né, com terapeutas, né, com outras pessoas. Mas aqui no caso nós estamos falando do dia a dia, né, dessa coisa mais simples que a gente precisa estar tomando consciência, né? A consciência é importante. Então é por isso que a gente trouxe esse tema, né, filosofia de vida e autotransformação, para a gente poder dialogar com as 3 dimensões que a gente trabalhou no primeiro, no segundo e no terceiro vídeo, né, da jornada, que é refletir a paz, praticar a lei de amor e sintonizar com boas energias. Refletir a paz é uma filosofia de vida. Refletir não só no sentido de pensar sobre a paz, refletir, irradiar a paz, né? Então, o que seria irradiar a paz? Seria a gente estar imbuída por essa essência do bem, né? Buscando praticar a lei de amor. E aí o segundo vídeo a gente fala justamente disso, né? Porque a lei de amor, ela resume tudo que se espera de uma pessoa de bem, uma pessoa do bem. A lei de amor, ela é simples, mas ela é exigente, né? Então, ela é questionadora, né? Porque ela vai questionar, né, o sentido de paz e silêncio, porque precisa analisar o sentido de silêncio, né? Uma pessoa pacífica não pode ser uma pessoa que seja submissa, né? Uma pessoa pacífica que a gente defende não é uma pessoa alienada, né? Uma pessoa que está imbuída pela paz, irradiando essa paz, é uma pessoa que luta por melhores condições de vida, né? Mas ela está sempre pensando na coletividade, ela está sempre pensando no bem de toda a humanidade, se não de toda a humanidade, mas começando, né, do tempo e espaço em que ela vive. Então ela está sempre pensando no melhor para as pessoas com as quais ela convive. E a paz e a ausência de conflitos, também a lei de amor questiona isso, porque é preciso rever o sentido de conflito. O conflito existe e ele é importante também para tirar, né, as pessoas da sua zona de conforto. Mas o conflito, ele não pode ser entendido como algo destruidor, né? Então, por isso que quando a gente está nessa perspectiva, a gente vai tentando estar mediando esses conflitos de uma forma mais benéfica, né, para as pessoas. Então tem os conflitos familiares, tem os conflitos no emprego, tem os conflitos da comunidade, tem os conflitos de ordem política, tem muitos conflitos, né? E para resolver esses conflitos nós precisamos nos imbuir, né, do sentido de paz, né, para que a gente possa fazer as mediações e as intervenções de uma forma qualificada. E aí a lei de amor também, nessa perspectiva, né, de ser uma filosofia de vida, também ela vai questionar o sentido de paz, né, e vida de conforto. O que é conforto? O que é estar num tempo e espaço confortável? O que significa conforto num mundo desumanizado? Então, como que eu concebo essas coisas cotidianas, né, para que eu possa estar ajudando, né, para que eu possa estar contribuindo, né, nesse mundo de uma forma mais humanizada. E sintonia com boas energias, que seria o cuidado que a gente precisa ter com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, as palavras, as ações, né? As palavras que a gente usa quando a gente está educando as crianças, as palavras que usamos quando a gente está com muita raiva. Então, essa raiva a gente precisa ir trabalhando, né? Faz parte da nossa filosofia de vida, cultivar a raiva ou cultivar, né, vamos dizer assim, o bem-estar.
né? A raiva, né, os conflitos são coisas que surgem, que nós vamos administrando. Né? O que não vale é a gente ficar cultivando. Né? Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando o conceito de refletindo a paz. Né? Quer dizer, se praticamos a lei de amor, e a lei de amor ela está imbuída pelas diferentes virtudes que nos inserem na categoria de uma pessoa do bem, praticando essa lei de amor, nós vamos nos sintonizar com boas energias. Né? Desse modo, nós vamos refletir a paz. E nesse processo, nós vamos nos fortalecendo para que possamos vivenciar os desafios, né, do nosso cotidiano. Né? Vivenciar de uma forma consciente, qualificada. Pois bem, sintonizar com boas energias também é uma filosofia de vida. Né? E por que é filosofia de vida? Porque tudo depende do nosso querer, depende do nosso propósito. Então, refletir a paz, praticar a lei de amor, sintonizar com boas energias são 3 metas que podem ser inseridas no nosso propósito de vida. Basta que queiramos, que tenhamos vontade. Isso é um propósito. Que se filosofia de vida é um propósito, né, é um modo como nós vamos nos inserir nesse mundo, né, de uma forma, né, mais amorosa, né, mais qualificada. Quando nós estabelecemos essas 3 metas como propósito, nós vamos aprimorá-las. A gente a cada dia vai aprimorando, porque o nosso objetivo é nos tornar pessoas melhores. Acredito muito que esse seja o objetivo de todos nós. Né? Por isso nós estamos aqui nesse tempo e espaço. Né? Qual é a nossa filosofia de vida? Né? Irradiar a paz, refletir a paz, né? Se calar com o mundo ou refletir a paz. Né? É nesse percurso que nós refletimos a paz. Porque nós estamos alinhados com as virtudes da lei de amor. Né? E aí, consequentemente, nós vamos atraindo para nós as energias do bem. Aquelas pequenas vivências, experiências que nós temos em nosso dia a dia. Essa é uma filosofia de vida, né? Isso é uma filosofia de vida. Então, é nesse sentido que a gente procurou trazer essa reflexão, né, que está assim, alinhada com os 3 vídeos, conforme eu coloquei, e que também os próximos, né, que são 9 encontros, a cada 3 encontros nós vamos fazer uma live. Então, nessa é a primeira live, né, dos 3 primeiros encontros, para que a gente pudesse estar trazendo algumas questões que surgiram, né? Algumas pessoas encaminharam algumas ideias, algumas questões, a gente trouxe aqui para fazer essa reflexão. Um beijo para todo mundo, né? E até a próxima. Tudo de bom.